Hoje à noite eu quero falar uma mensagem voltada a todo mundo aqui. Aos jovens, porque é a conferência de jovens. Aos adolescentes, né? Os que ficaram por aqui. É igual arrebatamento, a maioria está lá no acampamento, né? Mas ficaram alguns pingados aqui. Ontem eu fui dar palestra, uma mensagem lá com eles. Que fantástico! Olha, você tem que amar esses adolescentes. É uma turma maravilhosa. É uma turma entre o céu e a terra, né? Nem cá nem lá, né? Adolescente é uma figura. Adolescente porque tem aqueles meninos de 14 anos que já tem barba e tudo, né? Barbado. Aí tem aqueles outros. Que ainda é um meninão. Ontem a gente olhou aí a Penela e falou assim, olha só, é as sardinhas junto com os tubarões, né? Nessa idade é muita diferença, né? Mas as sardinhas são mais ágeis, né? E é uma maravilha ver aquelas diferenças. E as meninas, todas se achando já mulheres de 25 anos. Tem meninas que não conseguem nem curtir a floresta amazônica. Tanta preocupação com, né, a maquiagem. Como se algum macaco ligasse para isso. Aí eu conversei com eles, isso que eu vou falar com você hoje à noite. E hoje à noite eu vou falar isso para você, jovem, porque eu quero que você entenda que você tem que assumir responsabilidade pelo seu destino, pelo seu desenvolvimento. Eu quero falar você, papai, porque muitas vezes os pais não entendem como é urgente você criar direito o seu filho. Até os 2 anos, você decide muita coisa para o futuro do seu filho. Inclusive, se ele vai ser gordo ou magro. O número de células de gordura que o seu filho vai ter se determina até 2 anos. Aí você enche ele de bolacha, de bombom, de refrigerante lá na mamadeira. Depois pergunta, por que o meu filho morreu de piripaque e coração com 12 anos? Né? Não, só pesava 400 quilos. Né? Pessoal, até os 2 anos, a partir dali, as células engrossam ou afinam. Mas está decidido. Então, por isso que você... E olha só, Israel tinha uma grande bênção que as outras nações não tinham. Deus passou para eles essas informações. Eles não entendiam a parte da científica. Hoje nós entendemos, só agora, nesses últimos 30 anos, a ciência chegou para entender o que Deus ensinava lá no Velho Testamento para Israel. O motivo de certos ensinamentos e exigências que ele fazia com as famílias. Só agora a ciência conseguiu compreender o porquê daquilo. Eles estavam 4.000 anos avançados. E muitas vezes os pais, mesmo hoje, só agora estão começando a entender essas coisas. Olha, a janela de determinação do destino, do futuro do seu filho é muito pequeno. E por isso que eu falei ontem com os adolescentes, muitos pais não sabem dessas coisas. E criaram da melhor maneira possível, criaram como sabiam, a criação de filho é um negócio incrível. Para ser médico, você tem que estudar N número de anos. Para ser advogado, também. Para ser um contador, para contar dinheiro dos outros, você tem que estudar, tem que fazer provas e provas. Para ser um professor, para ser pai, só transar. Não precisa de diploma, não precisa de nada. E por isso que tem tanta gente com vidas trágicas perdidas. E o livro que nos ensina a ser pais, a base de toda a informação correta sobre ser bons pais e criação de filhos, está aqui. Por isso que a igreja tem que abrir a boca e tem que pregar essas coisas. Menos teologia aqui e mais prática aqui. Tá? Botar essa vivência da palavra em nossos corações.
Crianças, presta atenção, crianças. Você já tem que começar a assumir responsabilidade pela sua vida. Ontem eu falei isso com o adolescente. O seu pai e a sua mãe fizeram o melhor possível. Eles não sabiam que estavam condenando você a ser um Zé Ninguém. Fizeram da melhor maneira possível, não sabiam. Mas agora você veio para Nova, Deus teve misericórdia de você, botou você numa igreja, que Deus, pela graça dele, eu não sei porquê, nos escolheu. Tem dado a você o com que, a sabedoria, e não existe motivo de um jovem ou adolescente que passa nessa igreja de não ter sucesso na sua vida. E nós queremos que isso se estenda até nossas crianças. Nós estamos lutando nas crianças. Inclusive agora nós estamos na grande, numa mexida. Esse ano que vem vai ser o ano das crianças. Né? Porque nós entendemos que o segredo é de 0 a 12. Deixa eu explicar uma coisa que acontece. Dentro da sua cabeça, existe uma coisa chamada cérebro. Né? Não sei se você sabia. Tem gente que acha que é oco, né? É. Uma vez um garoto até falou assim, olha só, pastor. Oquinho. Não, tem um cérebro lá. Né? Prova disso que se você olhar aqui, você não vê a luz do outro lado. Né? Quem já comeu cérebro? Já comeu cérebro? Já comeu cérebro? Que coisa nojenta, né? Na verdade, deve ser uma coisa boa, né? Comer cérebro, né? Ser mais inteligente. Eu me lembro uma vez uma senhora, muito humilde. Humilde não, pobre. Existe diferença, né? A gente fala humilde, era pobre mesmo. Da Chapada, naquele tempo não tinha ninguém. A Chapada era um lugar muito, muito duro, muito difícil. E era membro da igreja lá no início, lá da Chapada. Tinha 13 filhos, um marido que não trabalhava. E ela sustentava, e teve vezes que ela teve que, inclusive, apelar para a prostituição para poder colocar pão na vida na boca dos meninos dela. Eu me lembro uma vez, ela tinha tanta gratidão para minha mãe, com a minha mãe, que a minha mãe sempre ajudava e ajudava financeiramente, ajudava com os filhos e ajudava no hospital. Eu me lembro uma vez, ela disse, Dona Alta, eu queria fazer um agrado para a senhora, agradecer por tudo que você tem feito pela minha família. Aí minha mãe, sempre aquele coração de mãe, né? Não, o que é? Pode fazer. Mas só que eu não tenho dinheiro. Aí a minha mãe, não, mas eu arranjo, o que é? Não, eu queria fazer uma refeição para você, uma refeição muito especial. Aí a mãe, não, pois não, faz aí, o que você precisa que eu compro? Aí você vai lá para casa, faz. Sabe o que essa mulher fez? Cérebro de boi. Isso para menino de 7, 8 anos, isso não parece ser assim uma coisa de muito requinte. Né? Aí foi a semana toda, a minha mãe disse, olha, quando ela vai fazer cérebro, eu não quero ver um olhar atravessado, todo mundo vai comer isso, com gratidão no coração, essa mulher está agradecendo, é um presente de Deus, ela vai se esforçar, vocês vão comer, vocês vão sorrir. Minha mãe era assim, e ai de quem não fizesse, né? Era só aquele olhar dela, eu já sabia que um de nós ia morrer depois, né? Meu pai faria a ressurreição, mas ela ia matar, né? Aí chegou o dia, eu não queria nem ir para casa da escola, eu queria ficar doente para ficar na escola o dia todo, né? Mas teve que ir para casa, chegou em casa, aí estava aquele prato enorme, aquele cérebro olhando para a gente. Não, na verdade parece um picadinho branco, né? Com aquelas pontinhas de nervo, que parecia assim um monte de minhoquinha, tudo ali, né? Aquele prato bonito com cheiro verde, que eu adoro, né? Você sabe? Meu irmão do meio, João, pastor lá na França hoje, quando passou, ele armou, ele era muito esperto. E ele botou assim, ele jogou, fez que jogou o guardanapo, mas ele armou o guardanapo para ficar, a mulher estava de frente para ele, almoçando com a gente, botou de frente assim o guardanapo. Né? Aí botou outro negócio aqui, o copo aqui, para não poder ver. Aí quando passou, ele fez que tirava assim um bocado, que ele botou assim, mas ele botou, eu vi só a pontinha da colher, só assim, caiu assim uns 3 farelos de cérebro lá.
Aí ele comendo, botou um monte de farinha, naquele negócio todo. Minha irmã pequena, ela levanta na cadeira dela e... Ei, João, faltou botar cérebro. Aí minha mãe olhou para ele, voltou o prato e ele... E lá em casa tinha um negócio, o que você botasse no prato você ia comer. Podia passar 24 horas, mas você ia comer aquilo, né? Você não dormia, você não brincava, você não estudava, enquanto você não comesse aquilo ali. Meu irmão passou a tarde comendo cérebro, né? Por isso que ele hoje é o mais inteligente de toda a nossa família, né? Bem, isso é só uma história para você voltar seus pensamentos ao cérebro. Desse cérebro que você tem aí dentro, é tipo uma massa toda molengona, cheio desses fios chamados neurônios, que vão se ligar a axônias, que na verdade vão passar. Aí entre um neurônio e outro, e entre os axônios, tem uma coisa chamada, é um terminal, tipo de terminal assim no sistema telefônico. Tem um terminal chamado sinapse, que transmite o impulso neuroeletro, aquele impulso que manda a informação. Quando o seu cérebro começa, tem só alguns sistemas automáticos, por exemplo, a batida do coração e alguns outros que estão ali. Os que geram toda a nossa estrutura física, a máquina dos nossos órgãos. Estão ali. Mas toda a parte de raciocínio, de memória, isso aí, tudo começa a ser construído quando a criança nasce. Por isso que a criança precisa começar a ser treinado. Você que vai ter bebê, pega aquela série de como fazer a sua criança ser mais inteligente, uma série de DVDs. E você começa com 1 hora de nascido, você já começa, se a sua criança nascer, né, normal, você já pode começar a treinar a sua criança. E a sua criança vai ser mais inteligente do que as outras crianças. Obviamente, né, olha para a pessoa do seu lado. Olha, não é verdade? A mãe dessa pessoa não começou cedo não, né? Estou só brincando, olha. E ali começa a desenvolver, e o tipo de atividade que a sua criança vai ter na vida dela, vai decidir a complexidade da ligação desses terminais. Você vai criando, nos primeiros meses e anos, essas coisas complexas. E todos esses neurônios, eles são molezinhos. Quando vai chegando perto da puberdade, dos 12 anos, elas se encapsulam, elas começam a endurecer aquela capa, e elas ficam mais rígidas, e por isso que a partir dos 13, 14 anos, é muito mais difícil você aprender uma língua, né? Se você pegar uma criança de 3, 4 anos, você joga ela num outro país, numa creche, com 3 semanas está falando. Com 2 está entendendo, com 3, 4 está falando. Um adulto, com 3, 4 anos, não sabe nem dizer o nome ainda naquela língua estrangeira, né? Por quê? Porque já está encapsulado. Agora o aprendizado é muito mais difícil, a não ser que a linguagem tenha sido treinada naqueles primeiros 5 anos. Agora deixa eu falar para você. Televisão é a pior coisa que você faz para sua criança. A única televisão que você pode usar para sua criança é se for numa língua estrangeira. Inglês. Escolhe as línguas que vão ser o futuro. Inglês, talvez espanhol, talvez chinês. E só deixa a sua criança quer assistir, então vai assistir inglês. Eu tenho um amigo que fez isso, todas as crianças dele falam inglês. Todas as crianças. Nunca assistiram uma coisa em português. Português ele aprende com a mãe e com o pai. Tudo inglês, tudo fala inglês.
Por quê? Porque a televisão não é um bom instrumento. Por quê? Olha só. O que constrói, os cientistas só descobriram isso agora. O que constrói essa complexidade dessa distribuição dos neurônios e essas ligações é aquela brincadeira de você montar um bloquinho em cima do outro, aí botar o chapéuzinho. Você se lembra daqueles bloquinhos que você fazia a construção? Quantos aqui tiveram aquele brinquedo que era um kit mecânico, que era cheio de buraquinhos, as peças de metal, aí você parafusava, ligava, botava uma motorzinha, fazia o guindaste, alguém teve isso aí? Os 3 engenheiros, está aí. Aquele de fazer, tinha um outro que era de madeira, que você montava, fazia as casinhas, né, de madeira, que tinha que ligar. Tinha Lego. Você lembra do Lego? Isso é que a sua criança tem que ter. A sua criança tem que ter coisa, tem que ter tinta guache, né? Tem que ter um lugar para fazer arte, pintar, desenhar. Essas são as coisas que desenvolvem essa estrutura mental, tá? Que faz essa complexidade. Porque aos 12 anos isso se completa, a parte física, o hardware do cérebro já fica no seu total. E a partir dali, se tiver uma boa estrutura, aí você pode pensar abstratamente, no abstrato. E se não for desenvolvido isso como jovem, vai ser muito difícil essa parte abstrata. Mais adiante. Por isso que em vez de você dar um carrinho com controle remoto para o seu filho, claro que é legal, todo mundo gosta disso. Deixa o seu filho fazer. De madeira. Fazer o eixo, botar as rodinhas. Ele tem que aprender a construir porque essas coisas que ele constrói, que ele faz, que ela faz, isso desenvolve esse sistema complexo. Por isso, recentemente eu falei daquela estatística que eu vi, que hoje é comprovado que a nossa nova geração está mentalmente mais fraca do que a geração anterior. Mais burra, para colocar em português claro. Mais burra. Mais informação. Os colégios nunca cobraram tanto quanto hoje. Nunca o Estado investiu tanto dinheiro e as crianças estão saindo mais burras. E um dos grandes culpados é a televisão. Pessoal, a Bíblia já nos dizia muita coisa sobre isso. E hoje à noite eu quero falar para você porque, como eu falei para os adolescentes, alguém pergunta, por que você fica aqui? É porque tem um ar-condicionado aqui. Eu estou tão quente, que eu vou para ali, eu começo a pingar, tá? Então o pessoal às vezes pergunta, por que você não gosta da gente lá? Eu gosto, mas eu gosto do ar-condicionado. Eu penso melhor, né? Então Deus nos dá muita informação aqui. Eu falei com um adolescente ontem, eu quero passar isso para você. No livro de Samuel, nos conta a história, Deus chamou um rei, o povo queria um rei, Israel queria um rei. Deus disse, então escolha um rei. Escolheram escolheram Saul. E Deus disse, então tá, eu vou fazer Saul, vai ser o rei. Mas tinha 2 coisas na vida de Saul que fizeram com que Deus o rejeitasse. No capítulo 15, Deus rejeita ele como rei e disse, seus filhos não vão ser rei, eu vou tirar o reino de você, a sua família vai acabar, por causa de 2 coisas que o pai dele não ensinou. Ou seja, o pai e a mãe, o que não ensinaram para ele, custou-lhe o seu futuro. Não ensinaram para ele obediência. E segundo, não ajudaram a tirar a timidez dele. Hoje eu conversei com muitas crianças no início, antes do culto, né? Aí não tem aquela criança, você chega perto. Papai e mamãe, Deus botou você para ajudar a tirar essa timidez. Não com brutalidade, com ensinamento, com insistência. Exija. Por quê? Porque se você não tirar essa timidez, quando esse garoto for um homem de 30 anos,
por que ele não tem emprego? Porque ele chega na entrevista. O cara já terminou a faculdade, já fez curso, tem diploma, tudo, e chega lá. O que você vai contribuir aqui para a nossa empresa? Não sei. O seu filho pode ser tão qualificado quanto um outro, mas o outro vai pegar o emprego. Então, por isso que pais têm que ajudar. Os pais de Saul não ajudaram a tirar essa timidez, isso custou-lhe a sua carreira. Aí Deus disse, olha, fora com Saul. Eu vou escolher agora um conforme o que eu quero. Ele escolheu um jovem. E vou mostrar para você por que ele escolheu esse jovem. Ele escolheu esse jovem por causa de umas qualidades que ele tinha na sua vida. E esse jovem não foi mais privilegiado do que Saul. Aliás, ele tinha muitas desvantagens. Ele nasceu caçula de 8 homens na família. Os irmãos dele mais velhos tinham quase 25 anos mais velho do que ele. E por isso, o pai já velho, quando ele nasceu, não ligava muito para ele. Conseguiu só ensinar a obediência. Isso aí ele ensinou. E forçou ele a trabalhar. Então ensinou o trabalho. Mas na hora que ajudava aqui, precisava puxar uma mesa, alguma coisa, e o Davizinho queria ir ajudar, tu estava atrapalhando. Aí vinha o Abinadab, vinha o outro, mas também era um monstro, tinha 25 anos a mais, já tinha barbado, nasceu barbado. E o Davi, aquele menino ruivo, né? Cheio de sardas. Quando o pai, não, fica aí que tu está atrapalhando, fica aí. E a gente vê essa atitude lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Então Davi tinha essa desvantagem que ele tinha sido um pouco excluído porque ele nasceu muito depois dos outros, e os outros eram fortes, guerreiros e tal, e o pai dependia deles, e aí ele ficou o quê? Aí o pai, quando ninguém queria fazer, o Davi ia fazer. O pai dele tinha umas ovelhinhas, não era um rebanho muito grande, a gente descobre isso mais tarde, no capítulo 17 também. Não era um rebanho, era um pastor, pastorzinho, sabe? Tinha uns 3 berros, né? Eu vou fazer um concurso. Eu vou fazer a prova da OAB. Eu tenho que lutar na guerra. Quem vai cuidar das ovelhas? Davi! Né? Aí Davi todo dia tinha que ir lá para as ovelhas. Todo dia Davi tinha que passar um tempão sozinho, lá no meio daquele plano, com aquele capim, para levar as ovelhas para a água, para trazer de volta. Passar o dia todinho, no final do dia, levar para o curralzinho. Com tanto tempo, o que o Davi ia fazer? Jogar videogame. Não. Davi era mais esperto. Agora, crianças, me ouçam. Todos vocês têm tempo, muito tempo durante o dia. Você estuda uma parte e, aliás, nem estuda, vai para a escola. Quer uma enrolação na escola? O que se ensina na escola, se poderia ensinar em meia hora, volta para casa e você ia ter o dia todinho para brincar. Mas isso não era bom também, né? Porque aí o seu pai, como é que ele ia trabalhar? E eu estou falando, claro, tem exceções. Uma em cada 100. Aí o Davi tinha contado esse tempo. O que o Davi ia fazer com esse tempo? Jogar videogame, ficava vendo televisão? Não. Ele decidiu, ele como adolescente, como criança ainda, ele decidiu que ele ia desenvolver. Preste atenção, crianças, você tem que começar a assumir responsabilidade. Adolescente, você tem que assumir responsabilidade pelo seu futuro. Jovem, você tem que assumir responsabilidade pelo seu futuro. Um dia seu pai e sua mãe vão morrer. E pelo visto aqui não vão deixar muita herança. Você tem que chegar na sua vida e assumir a responsabilidade. Davi assumiu a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento. Ele ia lá para o campo, e ele sabe uma coisa? Eu falo muito feio. Eu falo, todo mundo ri quando eu falo. Eu vou me tornar um grande orador. Né? Eu vou aprender a falar.
E o Davi então falava, e as ovelhas não podiam ir para canto nenhum, ficavam só bé, bé. E ele falava, e a ovelhinha ouvia, bé, bé, bé. E Davi falava, e Davi falava, e Davi treinava com a sua voz, e falava aqui de dentro, e pregava, e orava, e falava de política, resolvia os problemas do mundo, e treinava, quando pequeno. Sabe como é que você se torna um grande orador? Sabe como é que você desenvolve a facilidade de pregar, de falar, de discutir ideias, de colocar suas ideias? Você começa pequeno. Muitas pessoas terminam o 2º grau e mal sabem ler. Ainda lê assim: beababá, beababá, seacacababacá. Se você lê mal, e olha, homem tem mais dificuldade do que mulher com isso. Eu sei, faz parte de como o seu cérebro é estruturado, isso é normal, tá? Mulheres sempre têm facilidade. Mas o homem tem que treinar muito mais. Porque o homem que fala bem, ele vai ter uma vantagem incrível sobre todos os outros. E como é que você desenvolve? Você vai lá para o seu quarto, você vai lá para o banheiro, você vai para um lugar onde ninguém está vendo você. Por favor, não faça isso perto dos seus vizinhos. Principalmente se você é meu vizinho. E você lê em voz alta. Você aprende a ler com os seus olhos 3 ou 4 palavras na frente daquela que você está falando. Para desenvolver a sua memória curta. E assim você vai ler com fluidez, com ênfase, com entonação, com uma leitura teatral. Você aprende a ler bem. Você aprende a escrever. Davi começou a escrever poesias. Como ele não tinha namorado, escrevia poesias para Deus. Escrevia poesias para as ovelhas. E ele, desenvolveu a sua fala, desenvolveu a sua escrita. Desenvolveu a sua pontaria. Era muito tempo no dia que ele tinha. É muito tempo que você tem criança no dia. Muito tempo ocioso que você está perdendo com televisão e videogame. Tem que usar esse tempo. E ele ia fazer pontaria com a sua funda. Ele desenvolveu o seu físico correndo atrás de ovelhas, correndo. Pais, você tem que botar o seu filho para correr. Se você não botar o seu filho para correr, você sabia que toda vez que o seu filho corre, voltam e crescem mais cérebro, mais células no cérebro. Isso foi uma descoberta agora há menos de 10 anos. Achavam que antigamente que você tinha um certo número de células no seu cérebro e acabou. Descobriram que não é verdade. Toda vez que você corre e faz um exercício brusco, toda vez que aquela criança está correndo feito um maluco, brincando de manja, de esconde-esconde, de barra-bandeira, isso está desenvolvendo o cérebro dele. Bote a sua criança para correr. Não espera o dia que o assaltante tentar pegar ele. Faça isso em casa. Né? Comece cedo. Papai vai te pegar. Amarra assim uma almofada na frente dele para quando ele cair, né? Ele não se bater. Bota um capacete na cabeça dele, joelheira, né? Sendo o seu filho, olha, isso é importante. Davi treinava essas coisas. Treinava pontaria. Se tornou muito, muito bom com a sua funda, a sua baladeira. Conseguia matar animais com a sua baladeira. Toda pessoa tem muitos talentos. Um dos motivos pelos quais nos jovens e adolescentes nós temos ministérios de dança, teatro, de clubinhos, artes, decoração, é porque nós queremos dar uma oportunidade do jovem desenvolver e descobrir os seus talentos. Davi começou a tentar, olha, eu tenho uma sobrinha que nunca teve oportunidade. 1 ano atrás, alguém deu um piano para ela. Deu um teclado.
Ela nunca tinha tido essa oportunidade. A minha irmã que morreu era bastante pobre e que tinha um marido que os pais não ajudaram. Não ajudaram a ensinar e ele até hoje é uma mente brilhante, mas não põe nada em ordem e por isso a família nunca teve muita coisa. Mas agora Deus olhou para ela e vou dar um teclado. Ela deu um teclado, a menina sentou e começou a tocar. Está tocando Mozart, Bach, o que você botar na frente? É um gênio na música. Então é por isso, toda criança, Deus dá talentos para toda pessoa quando nasce, com os quais essa pessoa vai ganhar o seu pão de cada dia, com o qual vai desenvolver, e com esses talentos, com os quais vai servir a Deus e alcançar a sua missão que Deus tem para ela na vida. Então um dos motivos que nós queremos que os jovens participem, adolescentes participem, todos os ministérios, é para descobrir o que você tem em termos de talento. E Davi descobriu que ele conseguia tocar a harpa. Na verdade, ele começou com uma lira. E começou e aperfeiçoou. De forma que o pessoal, quando tinha assim, uma festinha, já convidava ele para dar um sonzinho de fundo. Quando iam cantar lá alguma música especial, aí ele estava lá na harpinha dele. Aí já começou a aparecer mais oportunidade. E ele falava bem, sabia vender o produto. Tudo lá. Adolescente jovem, você já sabe, nesses próximos 3 dias nós vamos bater muito nisso. Por isso não perca, se você não está inscrito, corra para inscrever. Eu não sei nem se ainda tem vaga, mas você precisa vir, chora e fica de joelho ali perante o pastor Leandro. E, por favor, deixa eu vir. Tá? Porque nós vamos trabalhar essas áreas. Eu vou falar como é que você pode colocar essas coisas na sua vida. Eu espero. Ore pela minha pregação. É tanta coisa que eu não sei nem onde é que eu vou começar. Né? Mas olha, por exemplo, se você tem uma risada ridícula, e alguns de vocês têm uma risada que espanta qualquer um. Né? Você treina a risada, você pode mudar a sua risada. Eu me lembro quando eu tinha assim, uns 8 anos, alguém falou para mim, alguém falou assim, na verdade foi uma menina. A menina é muito importante na vida do rapaz, porque né, a menina, o que ela fala é muito importante. E principalmente para mim era muito importante. Né? Eu nasci gostando de menina. Então, eu me lembro de uma menina, eu achava ela tão bonita, Rosa Maria. Olha só o nome dela, Rosa Maria. Falava o nome dela com cuidado. E ela dizia assim, o teu irmão mais velho, ele anda muito elegante. Ou seja, se ela falou isso, eu muito esperto, dizia, então eu não ando tão elegante assim. Aí eu comecei a observar, por que a garotada, as meninas acham que o meu irmão mais velho anda bonito e nunca me falaram isso, assim de mim. Comecei a observar. Aí eu comecei a ver como é que ele jogava a perna dele, né? Aí eu comecei a prestar atenção e aí eu via, olha aquele ali, rapaz, aquele ali é um bicho macho. Macho, eu queria ser macho. Né? Aí eu comecei a estudar e eu vi quem era. Aí eu comecei a treinar. Eu treinava em casa. Você não treina isso, você não treina na frente dela, você treina isso em casa, você treina. Meu espaço era pequeno. Eu mudei meu modo de andar. Mudei meu modo de rir. Mudei minha voz. Se a sua voz é muito assim. Você pode mudar isso, você pode aprender a falar grosso, se você é homem. Se é mulher, isso não fica bem. Você pode aprender a falar aqui de dentro. Você pode aprender a cantar um pouco melhor. Quer dizer, a maioria, alguns não tem talento, não tente, tá? Mas tenta. E você pode, crianças e adolescentes, jovens, você pode mudar muitas e muitas coisas na sua vida. Se você é uma pessoa que anda assim, cabisbaixo, garota, se você
acha que os seus seios são muito grandes, e aí você fica todo tempo querendo esconder. Quando você é adolescente e criança. Aí daqui a um pouco, lá vai o Corcunda de Notre Dame. Aprenda, queixo erguido. Ombros atrás. Pais, você tem que ensinar isso para os seus filhos. Filho não faz isso naturalmente. Filho, você tem que se responsabilizar. Jovem, você tem que responsabilizar. Isso vai fazer toda a diferença no futuro. Isso fez a diferença entre Davi ser escolhido entre todos os meninos de Israel. E quando Deus vê que uma pessoa tem essa vontade de desenvolver isso, e, veja no verso 18, e o Senhor está com ele. Numa outra passagem nessa história de Davi, ele diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Jovem, adolescente, criança, quando você disser, Deus, eu quero que você use a minha vida. A minha vida é sua. Use a minha vida, Senhor. Eu quero ser usado por ti. Eu quero te amar. Eu quero ser teu. Me use, Senhor. Essa oração Deus ouve. Aos 8 anos, sentado numa igreja, eu vi uma pregação, eu pensei assim, se isso é amar a Deus, eu não amo a Deus, não assim. E eu orei naquela simplicidade de 8 anos, Deus, eu quero te amar. Deus, eu quero te amar, sobre todas as coisas, eu quero te amar mais do que o papai, do que a mamãe, que a minha namorada. Eu amava muito a minha namorada de 8 anos. Ela era uma índiazinha bonita, né? Que me pagava picolé de Buriti todos os dias. E Deus ouviu essa oração. Por isso que um dos elementos do meu ministério, quem me conhece há esses 20 e poucos anos, né, como o Carlinhos, que era adolescente, naquele tempo, quando eu comecei, sabe que esse lado da paixão por Deus, amor por Deus, tem sido, e aí depois que um dia caiu a ficha, isso, Davi, foi a oração que você pediu com 8 anos, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso é uma oração que você tem que fazer, Deus, faça o que for preciso, eu quero que teu Espírito se apodere de mim. No capítulo 16, aí nós entendemos também que um dia Deus disse, sabe uma coisa, o que falta ainda no Davi é coragem. Falta coragem. E Deus vai vendo a pessoa que quer realmente ser usado por Deus e quer desenvolver e luta para desenvolver essas qualidades, Deus vai abrindo as oportunidades e dando as oportunidades para desenvolver o resto. Deus olhou e disse, ele é meio medroso. Eu acho que todo Davi é um pouco medroso quando é pequeno. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de ladrão, eu tinha medo de quase tudo. Eu treinei karatê, meu pai não ia pagar nunca karatê, eu comprei foi um livrinho. Aí eu treinava, né? Treinava karatê, treinava defesa pessoal. Depois eu experimentava com meus amigos. Meu pai jamais ia pagar. Eu treinava com as barras de ferro que tinha lá em casa. De vez em quando caía um na minha cabeça, eu tenho algumas marcas aqui. Jovem, você tem que assumir responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Davi assumiu e Deus gostou disso, e por isso que Deus chamou ele entre todos os jovens. Ele disse, esse é um garoto conforme o meu coração. E Deus viu que ele precisava de mais coragem, ele tinha medo às vezes. Aí Deus um dia mandou uma oncinha, pequena primeiro, um leãozinho. Chegou lá para tentar devorar uma das ovelhas.
Davi viu aquele bé, 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 bé. Aí ele olhou, ele viu aquele gato assim. Rapaz, ele saiu com o varapau dele, com o cajadozinho, daí tacou ele, pá, 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 pá. E o bicho já gerou um pouquinho de coragem. Aí Deus mandou um maior. Dessa vez ele pegou a funda, matou. Depois Deus mandou um urso. Tudo isso no processo de Deus desenvolver aquilo que ele via que Davi faltava. Porque Deus tinha uma missão para a vida dele, como tem para a sua vida também. Cada um aqui tem uma missão. Aí um dia, chegou a hora de Deus abrir uma outra porta. Os irmãos de Davi tinham ido lutar com Saul contra os filisteus. E estavam na frente de guerra, e o pai de Davi queria saber como é que eles estavam. E chamou Davi e disse: Davi, vá ver como é que são seus filhos, meus filhos e os teus irmãos, que eram os importantes, né? E leva esse pão e esse queijo para eles. Se fosse para o Davi levar uma espada, um capacete, guerra, aí é legal, né? Mas o cara aí, esse é o peão, o boy. Olha o boy, o picolé da massa, entre os jogadores de futebol, né? Mas sabe uma coisa, o pai de Davi, a mãe, ensinaram ele obediência. Obediência significa que às vezes a gente vai pagar mico. Mas o que o filho não entende é que nesse ato de obediência, quando a sua mãe pede uma coisa meio abestalhada de você, e tem mãe que pede essas coisas, ele não entende que, né? Tem mãe que vai na frente de um monte de adolescente, vai lá, dê beijinho no meu filho. Olha, não dê beijo no seu filho, na frente do colégio, na frente dos amigos dele. Você não imagina o mico que o seu filho vai pagar depois, né? Olha, ajeita a sua camisa, viu? Ajeita a sua camisa. Deixa o seu filho, né? Mas tudo bem, tem mãe que não entende isso. Então, aí o filho, mas sabe uma coisa? Filho, entenda que essas coisas que acontecem com o seu pai e sua mãe, essas coisas que existem, vai lavar a louça, não lavou direito, mas eu lavei uma, lava de novo. Na verdade, Deus está olhando o seu coração para ver se você é humilde. Deus está olhando, a Bíblia diz que Ele está procurando os humildes, Ele está procurando. E quando Ele vê que você até às vezes diz, poxa vida, eu levar esse pão, esse queijo lá para frente de soldados, e os meus irmãos devem dizer, olha o moleque aí, olha aí o nosso boy, olha só, a nossa secretária que veio trazer aqui a nossa merenda, merenda, o café está quente, né? Mas ele foi porque o pai dele mandou, ele aprendeu, e é isso que Deus estava procurando. Você não tem que se preocupar em pagar mico ou não pagar mico. Quando você tem um coração obediente, pode contar que Deus tem coisa para você. E vai ser através dessa obediência que vai abrir a porta. Foi essa obediência que, onde ele ia pagar um mico, que abriu a porta que o saltou para o reconhecimento nacional. Deus ia botar ele no lugar certo, na hora certa, através daquela obediência. Ele foi, chegou lá e os irmãos dele até xingaram ele, vocês se lembram? Mas foi aquele ato de obediência que soltou ele para o reconhecimento nacional. Foi aquele talento que ele desenvolveu lá na música que fez ele ir para a escola do pós-graduado. Deus, quando entendeu que ele precisava de uma chance para o futuro dele, ele deixou um mau espírito descer no Saul. O Saul deu uns trecos. E os conselheiros, os psicólogos lá da época, disseram, olha, tu precisa de música suave, música, para tentar suavizar isso aí quando ele dá esses ataques. Aí Deus colocou um bisum. Olha, Deus é que controla os bisuns também. Ele controlou, botou o bisum lá na cabeça de um conselheiro. E olha, tem um rapaz, dizem que tem um rapaz que toca muito bem. Olha só. Por quê? Porque ele tinha ouvido ele numa festinha, alguma coisa parecida. Diz, quem é? Então vamos chamar, vamos ver se ele dá certo. Fez o teste. E lá Davi tocava aquelas músicas. O Saul nem sabia quem era ele. Mas tocava aquelas músicas, quando dava aqueles ataques lá no Davi. Enquanto ele estava tocando, também ali naquela presença ele começou a aprender sobre política, sobre governo,
sobre controvérsias, como resolver problemas. Começou a ver a estrutura de poder de Israel, estava no palácio. Você viu como Deus abriu a porta por causa dessa vontade dele de assumir responsabilidade pelos seus próprios atos? Mas uma coisa que você vê aqui. Quando o pai dele mandou ele ver a questão lá da guerra e levar o pão e o queijo, a merenda lá dos meninos, a Bíblia coloca uma coisa bem interessante. Ele diz assim: e Davi pegou as ovelhas e deixou com outra pessoa. Davi era responsável. Por isso nosso ministério nós cobramos. E se você não for responsável, nós vamos tirar você do ministério. Você tem que ser responsável. Você como professor, você como líder de grupo, você como líder de oração, você tem que ser responsável. Você tem que ver que Deus colocou aquelas pessoas na sua vida. Deus vai te cobrar. Às vezes as pessoas não gostam quando a gente cobra. Mas melhor eu cobrar, alguém cobrar, do que Deus cobrar. E Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar o como você criou seus filhos. Deus vai te cobrar como você fez seu ministério. Então Davi era responsável, ele deixou as ovelhas com alguém. Deus colocou isso para saber que responsabilidade é uma coisa muito importante aos olhos de Deus. Quando você diz que você vai estar no ministério, esteja lá, esteja no horário, esteja lá para fazer e faça completo. Porque isso é importante para Deus. Aí ele foi. E lá quando ele foi ser o sanduicheiro, foi lá que Deus abriu a oportunidade para ele ser conhecido, não somente em Israel, mas no mundo do Oriente Médio todo, e até os nossos dias. E até hoje existe um monumento para ele lá em Israel. Tanto é que Deus, quando escolheu uma família para mandar Jesus, escolheu a família de Davi. Não existe fim ao que acontece com a pessoa que assume responsabilidade. Sim, os pais ajudaram, mas ele assumiu responsabilidade desde pequeno pelo seu próprio desenvolvimento. Vamos resumir e ver as 10 qualidades que Davi tinha, que eram importantes para Deus. Capítulo 16. Começando com o verso 18. Aliás, antes disso, no verso 7, uma coisa que eu queria só abrir aqui um parêntese. Que eu ia falar no início e esqueci. Capítulo 16, verso 7. Quando Samuel foi escolher um novo rei, e Deus diz: olha, eu já escolhi um garoto. Ele não falou garoto, ele já escolhi uma pessoa. Vá lá e você vai ungir, e eu vou mostrar para você quem é a pessoa. É da família do Jessé. Vá lá para Belém. O pai de Davi, tão descrente que ele era nas capacidades de Davi, que ele nem chamou Davi para ser um deles, selecionado. Chamou os 7 irmãos, deixou Davi lá no campo. Mas Davi, Deus disse para Samuel, Samuel, uma coisa que eu quero que você entenda. E pai, presta atenção no que eu vou dizer agora. Isso aqui é para você, papai e mamãe, principalmente mamãe. Deus diz, olha, não atente para a sua aparência, sua altura, porque isso não é importante para mim. Nós temos um monte de adolescentezinhas, 12, 13 anos, só tem uma preocupação na vida. Eles querem se vestir como se fossem uma mulher de 25 anos. O diabo quer vestir a sua filha desse jeito porque quer que ela caia na mão de um pedófilo, quer que ela caia na mão de um safado. E por isso quer que ela pareça mais velha do que ela é. Depois ela vai perder o dom que Deus tem para ela. Você tem que entender que esse mundo jaz na mão do maligno, a mídia, a pressão dos colegas, tá? Tem a pressão de Satanás justamente para tomar a sua filha. Menina com menos de 15 anos não precisa nem pensar em batom. E muito menos nas outras coisas.
As mães estão pintando as unhas, estão ensinando, é as mães que estão ensinando isso para as filhas. A filhazinha tem 5 anos, já está botando, já está maquiando, já está ajeitando. Depois pergunta por que a sua filha é uma prostituta com 12 anos. Por que o pessoal está atacando, os lobos estão atacando? Por que o inimigo está vindo em cima delas quando elas são adolescentes, quando elas deveriam estar brincando com bonecas, aprendendo a cozinhar? É isso que eu digo, Deus deu uma vantagem para nós, se nós formos sábios. Não atente para a aparência, porque quando você começa a atentar para a aparência, você não se focaliza, não se concentra no que é importante, que é o interior. Nunca fale para sua criança, que criança linda, está tão bonitinha, tão bonitinha, bonitinha. Porque aí naquela criança, na mão, aquela criança agora dali adiante, sempre ela quer. Tipo uma garota bonita lá da minha, né, da segunda série falou para mim que a minha camisa era bonita, eu só queria usar aquela camisa todo dia. Não queria nem lavar, podia desbotar. Você começa a dar ênfase nessa parte de beleza e você corrompe, você estraga o seu filho. Elogie, capriche na parte interna, da gratidão, da generosidade, da prontidão em servir, da obediência. É isso que nós temos que elogiar e trabalhar nos nossos filhos. É isso que você tem que premiar. Não deixa nunca seu filho participar de um concurso de Miss em colégio. Não atente para a aparência, isso aí vai estragar, isso não ajuda a desenvolver o seu filho. Não compre as coisas da moda. Porque as modas são feitas para atiçar o lado sensual. Por isso nós temos meninas, um monte de meninas de 13, 12, 13, 14 anos. Toda semana eu ouço de casa aqui, nós temos pessoas que trabalham com isso. Meninas estupradas, meninas grávidas. O que é importante? Olha só, ele dá aqui. Vamos ver aqui a lista. Capítulo 16. Verso 18. Davi sabia tocar a harpa. Ele aprendeu o talento da música. Você tem que ver qual é o talento que você tem. Você tem talento para pintura, para música. Você tem um talento atlético. Você tem um talento de raciocínio. Desenvolva esse talento. Segundo, ele é um bom guerreiro. Ele aprendeu a correr, ele brincava de muita manja, ele corria atrás das ovelhas, ele desenvolveu o corpo. Ele era um bom guerreiro, ele aprendeu a competir. A importância dos esportes, mas não pode se tornar um Deus só para desenvolver o corpo. Inclusive, toda vez, como eu falei, que você desenvolve o corpo, você desenvolve o cérebro também, e a coordenação motora. Ele era um bom guerreiro. Sabe falar bem. Terceira qualidade, sabe falar bem. Tem boa aparência. Mas Deus não falou, não atente para a aparência? Tem boa aparência. Sabe o que significa isso? Hoje eu fui para um restaurante, levei alguns dos nossos convidados para um restaurante. Quando eu ia entrando no restaurante, eu levei um susto. Um cara todo tatuado com as tatuagens mais feias que eu já vi na minha vida. Não deixe seu filho fazer essas coisas. Ensina para o seu filho se vestir inteligentemente. Esse garoto com todas as tatuagens jamais vai ter certos empregos. Já limitou a sua esfera de carreira e empregos. Aquela argola desse tamanho no nariz não vai ser bom. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se vestirem inteligentemente. Dentro dos padrões que vão favorecer certos tipos de carreiras. Isso fala de tudo. Fala de cabelo, fala de tudo. De ser ajeitado. É isso que Deus está falando aqui. Era um garoto ajeitado. E Deus estava com ele. Quinta qualidade, e Deus estava com ele. Deus estava com ele.
Deus estava com ele. Papai e mamãe, você é a maior influência disso aí. Professores e professores de escola dominical, você sabe como é que é a condição de cada garoto aí? Deus está com eles. Você sabe realmente a condição deles? Quando ele falta no domingo, você liga para saber por que faltou? Você se preocupa com essa condição de cada garoto na sua sala de escola dominical? Isso faz parte da nossa missão como igreja. E Deus estava com ele. Sexta qualidade, ele era obediente. Por isso que a Bíblia diz que o pai e a mãe que não ensinam obediência para o seu filho, você diz, vem cá, e o seu filho vai para lá. Você diz, senta, o seu filho levanta. Você diz, não faça isso, seu filho vai e faz. Aí ele diz, ah! Você está destruindo o futuro do seu filho. O diabo, junto com a mídia, diz, não fala grosso com o filho. Não, sim, não abuse, filho. Mas a Bíblia diz, disciplina o seu filho. Instrua o seu filho. Corrija o seu filho. Foi para isso que Deus fez você. Tem pai que quer ser amiguinho, tem mãe que quer ser amiguinha da filha. Não, Deus botou amigas para ser amigas. Você botou para mãe, só chamou uma mãe. Isso significa que muitas vezes a sua filha não vai achar você tão legal, vai achar você um pouco quadrado. E daí? O importante é que Deus ache você uma boa mãe. Não interessa o que a sua filha, seu filho ache de você. Você faz para Deus, não é para eles. E um dia eles vão te agradecer. Quando eu falei com meu papai, eu queria um jeans Calhambeck. O pai disse assim, não, teu jeans está bem. Esse calhambado mesmo. Mas pai, tá muito grande, olha só. A vovó comprou muito grande esse negócio, olha só. Muito frouxo. O pai disse, então aperta você mesmo. Dona Alta, não costura não. Se ele quiser que costure ele mesmo. Aí eu costurei todinho. Minha mãe disse, se você cortar pano daí, você vai crescer, vai engordar. Esse jeans vai durar muito tempo. Se você cortar muito pano aí, depois vai ficar muito apertado e eu vou te matar. Aperte essa calça sem cortar nada. Aí eu aprendi a cortar, né? A colocar tudo para dentro e passar, ó. Eu aprendi a costurar. Aí depois saiu a costura aqui embaixo e eu inventei a primeira boca de sino. Papai, eu queria uma botinha igual do Roberto Carlos. Ele disse, sim, quando entrar em promoção eu compro para ti. Quando entra em promoção não é mais moda. Aí o Roberto Carlos já estava cantando de tênis. Aí meu pai, você ainda quer a botinha? Eu posso comprar para você. Não. Aí meu pai um dia disse, poxa, por que você, parece que você não coopera aí? Eu queria estar mais na moda. Meu pai disse, você faz a moda, você não vai seguir a moda. Você vai ser líder, você não vai ser seguidor. Aí me contou uma história. Davi era trabalhador. Desde pequeno as crianças precisam aprender a trabalhar. Tem serviço, começa lá, guardar os brinquedos, arrumar a sala deles, guardar, limpar o que sujaram. Aqui no início, os garotos jogaram aqui os amendoim, umas cassinhas aqui, pisaram, estava pozinho assim. Aí o irmão chegou, olha, limpa aí. O garoto limpou, graças a Deus, tá? Parabéns. Da próxima vez nem jogue. Ensine o seu filho. Não fica, jogou aí, você vai e limpa. Você vai e limpa. Não. Aí chama, a secretária, limpa aí. Ensine o seu filho essas coisas. E isso vai abrir portas para ele no futuro. Outra coisa. Ele era humilde. Ele aceitava fazer coisas que não eram muito... ele era humilde.
Ensine o seu filho a ser humilde. Eu me lembro uma vez, eu e meu irmão, a gente era muito competitivo, a gente era muito próximo, a idade, esse lado da França. Se ele se metesse num concurso, eu metia também. Se eu metia num concurso, ele metia só para me atiçar. Né? Se eu me metia, aí todo ano a gente ia e em casa era horrível. Minha mãe, né, tinha que deixar de 2 quartos diferentes, né? Ameaçado de cinturões e pauladas, porque a gente competia, a gente enganava, assim a gente inventava, olha, era horrível, horrível, horrível. Era muito. E uma vez nós dois entramos num concurso de discurso, olha. Meu irmão treinava horas, eu ouvia ele treinando, eu treinava mais ainda, aí ficava ouvindo assim o ritmo, tem que melhorar, aí eu ia, treinava mais. Aí no dia, nós dois éramos adolescentes, mas eu tinha 12, ele tinha 14, ele já era grandalhão, né? Todo mundo olhava ele e pensava que era adulto, a mãozona dele era um monstro, enorme, ele. E eu era pequenininho. Na verdade, eu imagino que ele falou melhor do que eu. Mas eu era pequeno. E quando eu dei um discurso quase igual ao dele, o pessoal olhou assim para mim e eu ganhei, primeiro lugar. Eu imaginei um troféu que eu não pudesse nem carregar para casa, e me deram um troféuzinho, uma michuruca desse tamanho assim. Enferrujou todinho depois de um mês. Mas o dele era menor. Puxa vida, pela primeira vez na minha vida eu tinha tido uma vitória. Né? Eu cheguei em casa. Você viu aí, papai? Ó, primeiro lugar, João, segundo. João, segundo. Aí meu pai disse assim: Davi, a altivez precede a queda. Cuidado. Davi, a altivez precede a queda. Cuidado. Eu não gosto de altivez. Você gostou da viagem? Parabéns. Foi muito bom. O seu discurso foi bom. Altivez precede a queda. Eu não me lembro nem do discurso, só me lembro que era a Semana da Pátria. A Duque de Caxias. Sobre Duque de Caxias. Eu ganhei e a altivez precede a queda. Ele era humilde. Último. Saul gostou de Davi. O seu filho tem que ser uma pessoa dócil, fácil de lidar, que as pessoas gostem. Ensina o seu filho a ser educado, a ser gentil, a dizer por favor, obrigado, a falar com as pessoas, a sorrir. Não ser aquela criança difícil, chato. Quando está um pouco cansado, quero ir para casa. Não tem aquele filho que você vê assim, parece que a cara do menino está pedindo um tapa? Não tem? Tem menino que dá. Outro dia eu estava com o pai, e o pai disse: vem cá, meu filho. Nhê! Eu tremi o pai. Esse filho vai ter dificuldade no futuro. Um dia ele vai perder emprego, ele vai perder a oportunidade. Ensine seu filho a ser dócil. Deus quer que você seja uma pessoa que as pessoas gostem. As pessoas gostam de você. Ou você é daquela pessoa, não chama ele para festinha não, ele é chato. Não. Você é daquela pessoa que não fala com as pessoas. As pessoas chegam perto, você, sei lá se é porque você é tímido ou se você é besta, mas você não fala com as pessoas. Faz de conta que não vê. Você é uma pessoa difícil. Deixa de ser difícil. E tem mulher que ainda quer casar com um cara difícil desse. Isso é mulher que pecou muito e acha que Deus quer penitência. Deus não quer mais penitência. Casa com um cara fácil. Tem mulher que acha que quando Jesus falou assim, pega a tua cruz e carrega diariamente, que ele estava falando de uma mulher. E ela diz, eu serei a cruz no qual ele morrerá. Não seja assim. Seja uma mulher fácil. Deixe de ser arenguenta, chata. Facilite a vida das pessoas.
Não tem vizinho que é chato? Não tem vizinho que é chato? Todo tempo chato. Não tem? Conhece vizinho? Se o seu vizinho mora aqui perto de você, por favor, não levante a mão, né? Isso não é bom. Que aí você que está sendo difícil. Mas, seja uma pessoa dócil. Treine o seu filho. Filho, seja uma pessoa doçura. Sabe por quê? Você vai ter mais convites. Você vai ter mais oportunidades. Você vai ter mais chances. Jovem, aprenda. Isso é uma coisa que você aprende. Você aprende a sorrir, ser legal, falar. Treine umas 3 frases legais para falar. Depois fica calado. 10 coisas que nós aprendemos com Davi, que são importantes para Deus, que vão abrir as portas do seu futuro. Jovens estejam aqui na conferência os 3 dias, nós vamos trabalhar um pouco sobre essas coisas, se Deus quiser.